Hoje é o Dia do Professor e por isso vamos ter um TV Fevale Notícias especial em comemoração a essas pessoas que são tão importantes em nossas vidas. Mas quase 90% dos professores brasileiros acreditam que a profissão não é valorizada pela sociedade. Mesmo assim, a maioria está satisfeita com o emprego. Pelo menos esse foi o resultado apresentado pela pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que ouviu 100 mil professores e diretores escolares em 34 países. Ainda de acordo com esse levantamento, somente 12,6% dos professores brasileiros consideram-se valorizados. A proporção está abaixo da média internacional, que é de 30,9%. Sobre esses e outros assuntos envolvendo a rotina dos professores, é que estamos aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela presença de vocês. A Andresa Formento, que é representante do Sindicato Municipal dos Professores de Novo Hamburgo, também o Enécio da Silva, que é diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, e também a Miriam Kuhn, representando o CEPER, Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino. Obrigada pela presença. Bom, eu trouxe essa pesquisa aí falando sobre a valorização do professor e eu gostaria de começar com esse assunto. Vou pedir para começar pela Andresa, falando aqui do sentimento dos professores municipais de Novo Hamburgo. Há esse sentimento por parte da sociedade, principalmente? Olha, acho que este sentimento, esse desejo de ser professor é um desejo que ele se perpetua. Mesmo que com muita dificuldade, mesmo que os professores vejam que as políticas públicas, que são uma luta e algumas conquista da classe dos professores, não estejam sendo aplicadas. Eu acho que a grande questão do sentimento de desvalorização por parte da sociedade é essa política que não cumpre as leis, essa política que acaba sobrecarregando o professor. Eu acho que essa é a questão de desvalorização, porque em sala de aula, porque no seu trabalho, é sim objeto de desejo o professor estar lecionando, estar com seus alunos, né? Em Novo Hamburgo não foge essa realidade. Tem apresentado vários trabalhos e, inclusive, o Sindicato dos Professores tem intervido em algumas situações em que os professores têm que lutar para apresentar os seus trabalhos de sala de aula fora do país, lutando até pela questão da prefeitura municipal fazer o subsídio para levar esse trabalho adiante, para esse trabalho ser mostrado em outros locais. Percebe também isso em relação em termos de Estado? É mais por parte do governo ou também, de uma maneira geral, pela sociedade, Miriam? Principalmente por parte do governo, né, que nós tivemos a conquista da lei do piso, né, que nos piso traz nacional, piso nacional, que é uma lei federal, que o Estado não cumpre, né, o professor ele é sobrecarregado com as suas atividades, porque não respeitam 1/3 da hora atividade. Então, como a lei não é cumprida, o salário é muito baixo, né, o nosso salário básico, sabe que ele é vergonhoso. E isso faz com que os professores, na sua maioria, tenham no mínimo 40 horas semanais, né? Quando, de repente, tem também 60 horas, né? Então, como é que o professor vai ter lazer, vai se dedicar à sua família e até mesmo ao seu aperfeiçoamento quando ele tem essa sobrecarga de trabalho, né? Em relação ao ensino privado, né? A gente falou até agora em termos de governo, que também não é tão valorizado assim por parte do governo, mas pela questão do ensino privado também há essa dificuldade, por exemplo, de uma carga horária excessiva? Realmente, o grande problema que tem na rede privada é que nós não temos horas de preparação e correção de trabalhos, preparação de aula, né? Então essa sobrecarga também aparece para nós. Nós fizemos uma análise, uma pesquisa há algum tempo atrás, o Simpro, Sindicato dos Professores, e constatamos que, em média, o professor trabalha em casa 40% das horas que trabalha na escola. Ou seja, se ele trabalha 40 horas por semana, 16 ele fica em casa preparando, corrigindo, isso aí dá, então, 56 horas semanais. Então, isso aí é o grande desgaste do professor. Além disso, a gente está assumindo agora também as escolas de educação infantil,
as antigas creches, né? E aí a situação é mais complicada ainda. Salários baixíssimos, más condições de trabalho. Então, é uma luta constante e o Simpro luta para conseguir representar os professores nessa instância, né? Tentando manter um diálogo com o sindicato patronal, com as direções de escolas, mas realmente é bem complicado. Bom, a carga horária a grande questão, né? Também na rede pública, né? Na rede estadual também a gente lida muito com a questão do sucateamento da escola, né? E a falta de recursos humanos também. A escola, quando finalmente consegue um laboratório de informática, não tem uma pessoa para operar, abrir o laboratório, colocar em funcionamento os computadores, né? Então, a biblioteca, muitas escolas não têm um bibliotecário, a biblioteca fica fechada, né? E sem contar a estrutura, né? Os prédios em má conservação, não tem acessibilidade, muito pouca, né? Então, para os alunos de inclusão, né? Se faz assim tudo no improviso. No estado é muito do improviso. Nós fizemos a obra, aí vai olhar para a obra, foi uma improvisação, né? Não foi nada bem feito para que esse aluno tenha esse acesso, né, à escola realmente. Bom, e esse dia a dia com o aluno, então, eu gostaria de tratar também desse tema, né? Qual é o desafio hoje que o professor tem com o aluno? É a questão da tecnologia, é a questão da educação, porque se mudou muito, né? Antigamente se tinha um respeito em relação ao professor, que talvez hoje não tenha, vocês que vão me dizer. Então, como é essa relação? Pode começar, Andressa, então, vamos deixar. Eu acho que grande parte tem a ver com essa questão que é uma luta política. Acho que grande parte da questão do nosso dia a dia tem a ver com lutas que são nossas, coletivas, que são a questão dos mais recursos humanos, mais professores para a sala de aula, turmas menores, né, professores de apoio. Nós estávamos aqui conversando a questão da rede de apoio, que teríamos que ter assistente social, teríamos que ter psicólogos, psiquiatras, né, pessoas da área da saúde para fazer esse atendimento. O professor de apoio seria no caso de inclusão. Isso, porque na verdade essa questão do faz de conta, isso também acontece na rede municipal, né? Nós estamos em Novo Hamburgo muito preocupados com a questão da terceirização das escolas, né? Nós temos abraçado cada vez crianças com idade menor, né? Agora a questão dos alunos com 4 anos, mas ao mesmo tempo não se tem investido em especial em professor especializado, né? E em Novo Hamburgo, inclusive, o professor da educação infantil recebe um salário inferior ao do ensino fundamental, sendo que o trabalho dele é um trabalho muito mais braçal e um trabalho que exige muito mais da pessoa, do trabalhador, né? Então, eu acho que a grande questão do professor, do trabalho em sala de aula, é o número de alunos, realmente é sucateamento das escolas, né? Novo Hamburgo tem a questão da cobrança da comunidade em relação ao orçamento participativo, né? Que a comunidade se mobilizou para que realmente acontecesse mudanças nas escolas. É uma comunidade mais ativa em alguns pontos da cidade, em outros nem tanto, mas que tem, da mesma forma, né, que as escolas estaduais, essa questão do faz de conta, não é bem assim, né, que poderia ter sido usado de uma forma que fosse mais adequada, por exemplo, refeitório de escola, né, refeitórios de escola abertos. Nosso clima é frio, como é que tu vai colocar numa EMEI crianças de 4 anos, de 3, 2, almoçando, né, tomando café num ambiente aberto? Uma escola que não é adequada para o nosso clima, né? Quadras poliesportivas, ok, maravilhoso, mas que também não tem um fechamento, também não tem uma estrutura adequada para comportar um clima como o nosso. Então, são estas questões que eu acho que dificultam o dia a dia do professor, que é realmente poder trabalhar. Eu acho que a luta do professor hoje em dia é poder trabalhar com qualidade. Até na rede privada, a gente também observa essa questão do número de alunos por turma. É uma coisa que nos preocupa,
Porque na visão da escola, bom, se puder encher uma sala de aula com um aluno, é uma despesa a menos que tem com 2 professores, no caso, né? Qual é a média hoje em dia por turma Olha, na rede privada? Em média, sim, a gente tem uma informação que fica em torno de 25, 30 alunos, né? Mas tem redes na rede privada que tem 40 ou mais. Isso aí em ensino médio, ensino fundamental, né? Nas universidades, normalmente o número é elevado, a gente sabe de turmas de até 100 alunos, né? A gente está lutando para diminuir esse número, né? Mas além disso, a gente observa também outro problema na relação com o aluno, que o nosso aluno ele tem muito acesso à informação, mas assim, ele normalmente cola a informação da internet e nem sabe o que é o correto, né? E da hora de trabalhar na sala de aula é um pouco complicado, porque o aluno às vezes acha que aquela fonte da internet é real, ela é correta, né? E além disso, uma coisa também que chama atenção é que normalmente o nosso aluno ele perde muito tempo na internet. Normalmente aula de manhã é complicado, o aluno chega dormindo, os pais muitas vezes não observam a questão do horário para criança, para adolescente dormir, né? Então tem essa questão. Essa questão da tecnologia também acaba atrapalhando um pouquinho. Miriam? Bastante na rede estadual, eu trabalho com alunos de ensino médio, né? Então o celular é uma coisa que está impregnado neles hoje, então não tem lei que faça com que eles larguem o celular, né? Então a gente tem buscado novas maneiras assim de lidar com a situação, visto que proibir, dizer não adianta, então buscar atividades que eles possam usar o celular, porque na realidade eles têm esse acesso à tecnologia, mas eles não sabem, na realidade, como usar. É mal utilizado. Mal utilizado. Eles usam para ver filmes ou para se redes comunicar sociais com os amigos, né? Mas em questão de pesquisa, bem como o colega falou, ali é o copia e cola, né? Então, e a rede estadual, então, está aí com o Politécnico, né? Que é uma realidade desse governo aí, que é legítimo, porque eu acho que trabalhar com áreas é uma coisa que faz parte, né? Nós temos que nos adequar a isso, mas está muito assim, não está bem trabalhada a questão avaliativa, né? Então os alunos, qualquer coisa para eles não têm o hábito, eles não têm a cultura da leitura, da pesquisa, e está muito difícil. E o Politécnico, a proposta é trabalhar com pesquisa, né? Que o aluno ele seja um pesquisador, mas aí o aluno ele acaba sendo na realidade um plagiador, né? Porque ele só vai ali na internet e ele copia, ele não cria nada, ele não transforma nada, né? Uma curiosidade, anteriormente a gente estava falando dos números de alunos em sala, né? O Enécio falou pra gente, na rede estadual, mais ou menos? Olha, para o ensino médio é o mínimo de 35 alunos, 35. Depende muito, porque assim a gente não tem um espaço físico padrão, né? Então depende muito do espaço físico. Tem escolas que tem mais de 40 alunos, bota ali bem apertadinho. Já trabalhei numa escola que quando tinha prova, botava os alunos no corredor, porque não tinha como separar a classe, né? Mesmo que tu faça fila A, fila B, fila, né? Sim. Não tinha como. Então, pensa na situação, professora com metade da turma dentro da sala e outra metade no corredor, né? E na rede municipal, Andresa? Na rede municipal, aí é mais variada a questão do número de alunos. Né? Tem uma regulamentação municipal que se procura obedecer, mas a grande questão é o tamanho da sala de aula, né? E a própria questão da manutenção da sala de aula, da questão de luz, ventilação, né? Nós temos em média 35 alunos, às vezes um pouco mais, para turmas um pouco maiores, que são as que nós temos, de 4º, 5º, 6º ano. Bom, gente, o programa é curto, né? Eu vou ter que já chamar um intervalo para os nossos próximos convidados. Mas antes, então, eu gostaria de colocar o espaço, começando aqui pelo Enécio. Se tem mais alguma coisa que a gente não falou ainda que pudesse falar rapidamente aí? Não, só agradecer o espaço para a gente esclarecer um pouquinho o que é o dia a dia do professor, né? Até porque tem muita lenda por aí sobre a nossa atividade, né? O pessoal às vezes acha que as provas se autocorrigem, as aulas são todas prontinhas. Não, Muito o professor bom. tem que preparar isso, tem que corrigir. O pessoal, é incrível, mas tem gente que ainda acha que o professor tem 3 meses de férias, né?
Por lei, nós temos direito a 30 dias e muitas vezes, quando se estende um pouco mais, por mais 15 dias, nós temos que trabalhar em sábados, né, para cumprir o calendário, 200 dias. Né? Então, é bom que a gente tenha esse espaço para poder colocar para a sociedade um pouco mais do nosso dia a dia. Andresa? É muito interessante a fala, porque realmente é o que nós queremos, né? Nós queremos continuar autônomos, né? Podendo observar a nossa turma, podendo trabalhar aquilo que achamos adequado, que tenha autonomia em sala de aula e na escola. Essa é uma luta nossa, né? Todos os projetos relacionados à educação, eles são válidos quando eles podem vir dos profissionais, né, dos professores para o projeto. O que nós temos aqui são projetos que estão sendo empurrados goela abaixo para o professor. E aí nós não queremos nos tornar professores apostilados, né, ou fazer um apostilamento nos nossos alunos. Essa é a nossa luta. Né? Então, realmente, há muitos mitos, né? O nosso trabalho não é um trabalho fácil, é um trabalho de observação, é um trabalho de acompanhamento e que realmente ele precisa ser encarado como profissão, até pelo próprio profissional, como não um trabalho apenas de amor, de dedicação, de vocação. É também. Sim, nós fazemos, assim como o médico faz, assim como o advogado faz, que gosta do seu trabalho, que deseja fazer com cada vez mais qualidade, né? Assim como aquele que está na construção civil, né? Mas nós podemos, sim, gostar, desejar, estarmos satisfeitos com a profissão que a gente escolheu, mas lutar para que ela seja cada vez melhor. Eu acho que essa é a luta, essa é a busca. Ok. Miriam, obrigada. Eu queria dizer que acho que nós temos que parar também os governos e algumas mídias desse mito que diz que aquele que não teve sucesso no vestibular para outras profissões, então escolheu uma licenciatura, né? Porque eu posso dizer que mais de 90% de nós estão dentro de uma sala de aula por opção e não por falta de opção, porque nós amamos o que nós fazemos. E nós vamos continuar sempre lutando, porque infelizmente o amor não paga nossas contas no final do mês. É verdade. Mas nós amamos com certeza o nosso espaço, a nossa escola, os nossos alunos e a comunidade. E é por isso que nós lutamos e persistimos, mesmo com as adversidades que nós temos, as dificuldades, a falta de recurso, a falta de pessoal, a violência, né? Tudo que faz parte da rotina das escolas, eu acredito que todas as esferas, a municipal, a particular, a estadual, né? Então, que a comunidade veja esse profissional com mais carinho também. Bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu peço para você continuar com a gente, porque nós vamos a um intervalo, mas em seguida, no próximo bloco, a gente segue com o TV Fevale Notícias Especial. Vamos receber aqui nos nossos estúdios Alberto Carabarral, que é secretário de Educação aqui de Novo Hamburgo, e também a Sandra Difini, que é especialista em educação aqui da Universidade Fevale. A gente vai seguir falando sobre o Dia do Professor. Já voltamos. Amplie o seu horizonte cultural. Aprenda uma nova língua com o Centro de Idiomas da Fevale. Professores com experiência internacional e o aluno conta com a infraestrutura da universidade. Venha expandir suas fronteiras. Estude no Centro de Idiomas da Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo. Feche bem as torneiras. Tome banhos curtos. Não desperdice água. Seja generoso com o futuro do planeta. Cuide agora.
Hoje é o Dia do Professor e por isso o nosso TV Fevale Notícias está especial em comemoração a essas pessoas que são tão importantes em nossas vidas. Na primeira parte do programa, recebemos aqui no estúdio representantes dos sindicatos da categoria e professores aqui de Novo Hamburgo. E agora está aqui conosco Alberto Carabarral, secretário de Educação de Novo Hamburgo, e também a professora Sandra Diffini, que é especialista em educação da área da pedagogia. Muito obrigada pela presença de vocês, primeiramente. Bom, no início do programa, ainda quando a gente estava conversando aqui com o pessoal do sindicato, a gente falou bastante sobre a questão da valorização do professor, que ainda hoje não se sente valorizado. Secretário, o senhor percebe isso também no dia a dia da Secretaria de Educação? Olha, na verdade, o professor sempre é uma profissão que precisa ser valorizada, né? Eu tenho a impressão de que, como os tempos foram mudando, e eu sou daqueles tempos, na década de 60, quando eu era aluno, né? Eu me lembro como a categoria dos professores era valorizada socialmente e também pecuniariamente. Eu me lembro que meu pai era metalúrgico, né? Bom, um metalúrgico casar com uma professora era um bom partido, né? Porque havia uma questão cultural, né, social, da valorização do professor, inclusive do ponto de vista, né, de preparar essa criança para o mundo, não é? Para o mundo do trabalho, já desde a tenra idade, né? Os currículos, a política educacional da época era assim. Tivemos um processo, diria, de maior proletarização das categorias. Isso surge na América Latina na década de 70, se aprofunda na década de 80, e evidentemente que com as políticas neoliberais, né, que investiram menos recursos nas políticas sociais, e a educação foi uma questão onde de fato há atraso do ponto de vista de investimentos, né, isso influenciou na categoria. Nós estamos, digamos assim, há 10, 12 anos atrás, o Brasil está num processo interessante de recuperação, né, no sentido da valorização, no sentido da formação permanente dos professores, no sentido do próprio piso salarial, né, que é uma conquista dos professores, no sentido da capacitação para as várias habilidades que os professores de hoje precisam ter e que há 40, 50, há 30 anos, há 20 anos atrás não precisava, que ao mesmo tempo que são desafios importantes, eles são situações preocupantes, mas também são potencializadoras. Eu vou trazer aqui duas temáticas, ou três, quem sabe, que indicam isso, a questão das tecnologias, né, que é um desafio. A questão das habilidades do ponto de vista de trabalhar, o professor também ele trabalhar na solução de problemas, né, o que significa ter uma perspectiva mais de educação para uma iniciação científica e tecnológica, e entendamos isso não apenas do ponto de vista estrito sensu, e sim das tecnologias sociais. Por exemplo, nós temos situações de bullying, temos situações de problemas de relacionamento, né, que precisam ser resolvidas. Né? Então, há, a certo ponto, até às vezes algumas queixas no sentido de que agora eu tenho que ser assistente social, tenho que ser enfermeira, psicóloga, que, digamos, não é que tenha que ser, mas nós temos que ter aptidões e habilidades, né, para dar conta do recado, que o principal é, bom, as crianças têm o direito de aprender. Aliás, esse é um novo conceito que a gente tem a partir da Constituição Federal de 88, né, que a educação é um direito do cidadão, inclusive desse pequeno cidadão, em formação, que a criança desde a tenra idade na creche até o ensino superior e a pós-graduação daqueles que podem. Então, é um direito, como direito, nós professores, eu também sou, nós temos que operar, né? Nós precisamos ser garantidores do direito à aprendizagem. E aí também mudaram as próprias pedagogias, têm mudado, porque nós tínhamos uma educação, né, no modelo de fábrica, que ainda vigora em muitos lugares. Inclusive, nós temos aqui entre nós estamos no limiar de um processo. Uma transição, né, daquele período em que todo mundo tinha que
que aprender ao mesmo tempo a mesma coisa, no mesmo momento, sim se reconhecer a diversidade, as diferenças individuais que cada um traz, e sim falar na inclusão. Até pouco tempo atrás, as crianças e as pessoas de inclusão, as famílias tinham vergonha, escondiam elas. Hoje não, eles são acolhidos, né, nas escolas, de todas as redes, né, e o que também é um desafio para o professor. Portanto, eu acho que sim, eu acho que o professor precisa ser mais valorizado, né, precisa, eu diria assim, às vezes a impressão que a gente tem é que há um enorme de um esforço a ser realizado e nem todo mundo consegue acompanhar. Então, aí, de fato, acho que o poder público, as mantenedoras, né, das escolas públicas e privadas precisam aplainar esses caminhos, né, para que, de fato, tenhamos uma valorização e o professor consiga cumprir aquele papel necessário na sociedade contemporânea. Sandra, essa valorização também talvez passe pela questão mais conceitual de valorização do saber, que hoje em dia nós temos a valorização do ter, e talvez essa é uma consequência, a não valorização do professor, ou não? Eu diria que pode passar por aí, sim, mas eu concordo com o secretário, nós temos atualmente uma diferença na postura do professor em relação ao seu fazer, né? Nessa compreensão do que é efetivamente conhecer. E isso traz uma grande diferença no sentido de que valorização nós teremos nesse lugar de professor. Concordo com o professor quando ele diz que ser marido de professora era algo que dava status e que hoje o ser professor já não nos dá. E talvez eu diria assim, ó, para além de todas as questões que nós temos que trabalhar com a questão planos de carreira, tempos de trabalho dentro de sala de aula, possíveis atendimentos que se faça fora deles, né, atendimentos que tenhamos que ter direito a ter dentro da escola, tem também a forma como o professor tem se encarado. Até que ponto nós, professores, e falo disso como pedagoga há 30 anos, temos nos visto em relação a esse conhecer e esse saber. Quer dizer, tecnologia da informação é muito importante. O quanto eu, como sujeito, conheço essa tecnologia e o quanto eu conheço do meu fazer para fazer uso dessa tecnologia. Eu diria que talvez a nossa grande preocupação hoje seja essa, buscar aliar essas duas condições. Por exemplo, não basta só saber. O que, quando o secretário diz, na década de 60 somos companheiros da mesma década, para mim a professora interessava conhecer e saber o conteúdo que ela ministrava para nós. O quanto nós poderíamos dar conta daquilo não passava pela formação dela. Né? Eu sempre digo, não dá para negar nem descaracterizar o fazer anterior. Dá para analisá-lo, eu digo isso junto às minhas alunas da pedagogia. Então, o que acontece? Nós temos que entender que aqueles movimentos que a minha professora fazia eram em relação a um conteúdo estanque, um conhecimento científico, né? Que o próprio, um dos nossos autores hoje nos diz, Vygotsky, é um conhecimento científico, né? Um tanto quanto longe do conhecimento do cotidiano, que é o que temos. Hoje nós pedimos a inversão disso. Nós temos que começar a trabalhar com o conhecimento cotidiano para dar conta desse conhecimento científico. Isso faz uma diferença. Inverso. Isso faz uma diferença enorme na nossa formação, né? E isso também faz com que nós, responsáveis, falo pela universidade, tratemos de pensar isso dentro dos nossos espaços de formação de professores. Eu também creio que a valorização passa por aí. Na forma como nós estamos nos enxergando como seres de uma sociedade, como sujeitos, né, políticos, né, no sentido de que, bem como o Paulo Freire nos trazia, não é, professor? Até que ponto o nosso fazer, o nosso diálogo dentro de sala de aula está carregado de uma certa intencionalidade. Eu concordo, por exemplo, a nossa ação hoje ela não é mais restrita ao espaço da sala de aula. Nós precisamos dar conta da violência que é do mundo, nós precisamos dar conta das carências que são do mundo. Né? E até bem pouco tempo tínhamos livros dizendo que a escola estava num lugar e a sociedade no outro. Então, nós passamos a fazer uma leitura diferenciada não fazem muitas décadas. E isso mexe com a nossa valorização. Por quê? Porque a partir do momento que nós não conseguimos visualizar isso de uma forma muito tranquila, nos deixa temerosos. E faz com que isso também passe para quem de sujeito nós estamos trabalhando. Eu penso que essa é uma questão importante. Claro, não vamos desconsiderar a questão da remuneração, do período que temos, dos problemas que temos dentro da escola. Né? Mas eu também digo, nós precisamos olhar
hoje, esses problemas à luz de uma visão sociopolítica, né? Educacional, sim, que já permeia a nossa formação. Mas como é que nós olhamos isso no ponto de vista de um sujeito que está aí dentro da escola, que antes não estava, né? Que é um desafio para todos. Eu sempre digo, eu trabalhei com educação especial por 1 ano e sempre digo, ele não era um desafio só para a escola, ele era um desafio para a sua família, Claro. né? E essa família e essa escola era um desafio para ele. Né? Porque nós partimos sempre do pressuposto de olharmos como sujeitos que estão, de certa forma, em condições. Né? E aí olhamos o sujeito que aparentemente não tem condições e dizemos, ele poderá ter problemas. Nós temos problemas e ele também. Então, essa é uma questão que eu entendo. Não penso, concordo com o secretário, que um professor tenha que dar conta de tudo. Ele precisa saber para onde ele caminha com as questões que ele tem. Que talvez por aí nós também possamos nos valorizar cada vez mais. Nós sabemos dar encaminhamentos. Eu brinco que eu sou do tempo, eu fiz orientação educacional, sou uma orientadora educacional, mas eu sou do tempo em que a orientadora, no máximo, encaminhava para alguém. Hoje, a nossa formação de orientação passa pela compreensão de como é que se dá esse encaminhamento e do que fazemos dentro da escola para dizer que esse sujeito precisa desse encaminhamento. Quer dizer, nós precisamos dar base para o nosso discurso. Eu digo, a valorização da minha profissão, eu acredito que ela só vai começar a ser melhor considerada a partir do momento que também a gente conseguir considerá-la de uma outra forma. A minha professora tinha muito orgulho disso. Né? Eu dificilmente via a minha professora dizendo que ganhava mal, e acho que não vou cometer Desestímulo, né? Exatamente, não vou cometer um sacrilégio de fazer comparações das quais eu não tenho dados, mas eu acredito que para hoje, talvez estejamos até um pouco melhor do que para a época. A minha tia, que era professora, dizia que o seu salário era para as suas agulhas. Hoje o nosso salário é para comprar tudo. Talvez as agulhas sejam de menos. Bom, muito foi tratado aqui e eu acho que é importante eu colocar, né? Porque na primeira parte do programa nós tivemos aqui representantes dos sindicatos, professores, assim como vocês. Então, eu acho que eu tenho o dever também de fazer os questionamentos que foram nos colocados, que vai mais pela questão que a senhora falava antes da infraestrutura da escola e não tanto do profissional. Mas aí sim foi colocado problemas de aluno dentro de aula, muitos alunos por turma, questão da sobrecarga horária de preparação de provas, de se corrigir provas, enfim, como o senhor vê isso, secretário, por exemplo, na realidade de Novo Hamburgo, que foi também colocado pela representante do sindicato aqui, né? Olha, no Novo Hamburgo nós temos feito desde 2009 um esforço enorme e temos conseguido, né, equipar as escolas, né? Apenas para citar, nós no ambiente do Proinfância construímos 12 escolas novas, né? Temos em torno de 50 reformas de escola, né? 23 refeitórios, 30 quadras cobertas, feitas em 5 anos e meio, entre outras benfeitorias, além de termos feito vários concursos, não é? Evidentemente que estamos falando de um atraso histórico. Né? Eu sempre gosto de lembrar porque a lembrança ela é fundamental do ponto de vista de não perder quem a gente era, quem nós somos hoje e para onde a gente está indo. Apenas na questão das escolas infantis, das antigas creches. Bom, além das 12 escolas novas, nós constituímos para todas as escolas coordenação pedagógica que não tinha. Nós nomeamos, seja pelo concurso de magistério ou antes dele, pelo concurso anterior de pedagogas também. Ou seja, tu não tem mais nenhuma auxiliar hoje nas escolas de Novo Hamburgo. Tu tem professora gabaritada e com titulação ou de magistério, e a maioria das gurias de magistério está fazendo o curso superior, né, ou pedagogia, né? Isso, evidente, nas áreas também, né? Nas áreas do conhecimento, né? Então, é evidente que sempre é possível mais, mas há, sim, uma condição muito mais digna, inclusive à luz da própria história da nossa cidade. Vamos dizer assim, bom, a cidade pensou a educação historicamente de uma maneira que tu tem escolas aqui,
né, que estão nos piores locais possíveis, porque o mercado imobiliário de Novo Hamburgo foi um mercado que não priorizou nem a educação nem a saúde, porque educação e saúde não é apenas prioridade do poder público, né, é da cidade como um todo. E aí tu tem escolas que, por exemplo, não podemos ampliar elas, a não ser que a gente derrube a escola e façam 2 ou 3 andares. Bom, isso é possível, nós estamos estudando, porque está nascendo menos criança também, está nascendo menos criança. Então, todo um processo que nós temos que planejar agora, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela presidenta Dilma e votado pelo Congresso agora em junho, e temos um ano para fazermos o Plano Municipal e Plano Estadual de Educação. E, evidente, aí nós queremos contar também com a participação dos sindicatos, dos professores da comunidade, para a gente discutir os rumos da educação. Eu sempre digo, agora que é direito, e agora que nós temos mais recursos para a educação, o nosso dever é pensar a educação desde a porta de entrada, que é a escola infantil, a creche, né? De 0 a 3 anos, claro que ainda não tem para todos, até porque o Brasil optou pela educação infantil há muito pouco tempo, até a universidade, né? Portanto, nós temos que nos irmanar, nos abraçar, né, para além das nossas peculiaridades, porque eu entendo o sindicato está no papel deles, Claro. que é de defender a categoria. Né? E também eu expresso aqui a realidade, no caso do governo municipal, e permeada também, né, por conversas que nós temos com as comunidades. Né? Não acho que nós tenhamos, a nossa média de alunos aqui no Hamburgo é baixa, dá uma média de em torno de 20 alunos por turma. Isso cai bastante quando é, inclusive, a média por professor, quando é educação infantil. Temos alguns casos, muito poucos, né, de 30 alunos, né, por turma. A inclusão, evidente, nós estamos incluindo mais crianças, né? Nós pulamos de 300 em 2008 para agora mais de 600, mas também temos potencializado o NAP, que é o Núcleo de Atendimento de Assessoria Pedagógica. Temos contratado mais apoios também, né, para a inclusão. Está em uma evolução, então, Estamos numa evolução assim, positiva, eu diria, com condições bem melhores do que anos atrás. Bom, eu já estou encaminhando aí para o encerramento. Sandra, eu acho que é importante também colocar isso de uma maneira geral, né, essa visão, o secretário colocou, claro, né, dessa questão em Novo Hamburgo. E também eu acho que rapidamente a gente dá uma palhinha aí do seminário que nós vamos ter no final agora de outubro, né, 22 a 24 de outubro, que trata sobre educação e trata exatamente sobre esse tema que o secretário falou, que é o Plano Nacional de Educação, que vamos começar a colocá-lo em prática, né? Eu acredito que, né, uma iniciativa da universidade que para mim é importante, é esse o papel da universidade, né, discutir as questões que permeiam no sentido de todas as profissões, no caso, a nossa educação, né? E nesse seminário nós vamos estar discutindo, entre outros assuntos, exatamente o Plano Nacional de Educação, porque entendemos que isso faz parte, inclusive, da valorização desse profissional que conhece esse espaço, sabe o que circula dentro do espaço da educação brasileira, né? E que metas temos, no caso, em termos de governo, né? Para esse cenário educacional, né? Nós vamos fazer, então, aqui de 22 a 24, teremos a presença da professora Maria Beatriz Lúcia, que é, né, do Conselho. Teremos a presença do professor Luiz Eustáquio Romão, que vai tratar também sobre a questão da escola humanizadora, né, que tem a vertente em Paulo Freire, assim como a professora Jusara Hoffmann, tratando sobre educação, né? E vários outros colegas de profissão e teóricos que vão nos ajudar a discutir esse espaço, que penso também passa por aí, né? Eu digo que em outras profissões nós percebemos o movimento desses profissionais em busca dessa qualificação através de congressos, seminários, discussões das suas categorias, né, acerca do que se produz na sua área e do que ainda falta produzir. Eu não acredito que seja diferente na área da educação. Então, convido a todos, né, os que nos escutam, para que nos venham, para que possam participar, né, e que acredito que seja mais um momento que nós possamos, inclusive, discutir a valorização desse profissional. Eu até queria pedir licença, então, e entregar para o secretário uma lembrança do nosso seminário. E temos aqui, secretário, convites, né, para o pessoal da secretaria para fazer parte do nosso grupo nessa discussão. Muito bem. Eu agradeço
E o feliz dia dos professores. Obrigada, Para igualmente, ti, senhor. para todos os professores É verdade. aqui. Bom, e para você em casa, né, que está acompanhando também o Feliz Dia dos Professores, você que é professor e também, né, todos nós passamos aí pelo menos por uma meia dúzia de professores, então a gente também tem que valorizar o professor e esse foi o intuito do programa, né, tratar sobre esse assunto mesmo que rapidamente, mas é importante a gente falar sempre. E sobre o seminário que a professora comentou aqui, a gente vai trazer durante a nossa programação mais informações, mas você pode acessar no site da Fevale também, que vai aparecer aí na sua tela. E a gente volta com a nossa programação normal amanhã aqui, nossa programação tradicional, informações de Novo Hamburgo e região no Boletim Informativo às 2h30 da tarde e no horário aqui do nosso telejornal do TV Fevale Notícias às 6h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.